Fala, manos e manas, beleza? Para você que chegou agora, está começando mais um episódio do ManoCast, que é o seu podcast semanal voltado para o empreendedorismo. E aí, mano, no episódio de hoje eu trouxe um grande parceiro meu, um cara super foda mesmo, que é o Luciano. Luciano, se apresenta aí pros manos. Boa tarde a todos que estão escutando esse podcast. Eu sou o Luciano Rodrigues, tá? Eu sou formado em Educação Física. Embora não pareça, eu sou pedagogo também, tá? Eu faço especialização em psicopedagogia e também estou fazendo especialização em treinamento esportivo no campus da Federal em Castanhal. Eu sou personal trainer, sou treinador e também trabalho com avaliação física em domicílio e consultoria online. Pô, show de bola. E aí, manos, para vocês que estão ouvindo agora, entraram nesse episódio, eu trouxe aqui o Luciano para estar falando de um tema que eu acho muito legal, um tema que inclusive eu já cheguei a comentar algumas vezes passadas no meu canal no YouTube, que é sobre professor e empreendedorismo. Luciano, para a gente fazer uma breve correlação, bem rápida mesmo, eu quero que tu comece falando um pouquinho para os manos que estão ouvindo o que tu faz hoje profissionalmente. Tanto pode colocar lá a tua questão acadêmica, o que tu estuda, como também no que tu trabalha hoje. Bom, eu trabalho com treinamento, tá? Com muitas pessoas que querem ou condicionamento físico, ou hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular, e emagrecimento. Em alguns casos que são raros, pessoas que querem se reabilitar. Geralmente eu trabalho na academia Playfit, um atendimento convencional no salão. No caso, o meu emprego de assalariado, entre meio-dia e 5 horas. E fora do meu horário de trabalho da academia Playfit, eu trabalho com treinamento personalizado, consultoria online e também avaliação física domiciliar. No caso, são formas que eu utilizo para ganhar um pouco mais de dinheiro para poder fazer os investimentos necessários para as minhas intervenções acadêmicas e profissionais. Pô, show de bola então, Luciano. Vamos lá, Luciano, eu quero que tu me responda uma outra perguntinha aí. Na hora. Hoje, tu te considera um empreendedor? Nos últimos meses, sim. Mas quando eu comecei a trabalhar há alguns anos com treinamento, eu ficava muito no fixo. Cumprir uma carga horária de trabalho, fazer as devidas funções e terminar meu horário. E ficava por isso mesmo. Hoje em dia, como eu já tenho uma visão mais empreendedora, eu já trabalho, além do meu emprego, eu já trabalho, como eu disse, como personal, consultor, avaliador físico domiciliar. Ou seja, eu uso estratégias no meu dia a dia também para aumentar a demanda e a captação de clientes, justamente para poder aumentar a minha rentabilidade para os meus gastos, tanto questão profissional, investimento, e também para os meus gastos, no caso, gastos não, investimento na questão acadêmica e para outros gastos do dia a dia. Show de bola. Então, Luciano, só fazendo um complemento aqui. Hoje tu trabalha além de carteira assinada, como tu falou, tu trabalha, porém principalmente tu trabalha, digamos, por conta própria. Bom, sim. No caso, eu sou tanto assalariado como autônomo. Só que com o empreendedorismo, com o meu conhecimento, com a minha prática dentro do empreendedorismo, no caso, trabalhar de forma autônoma, eu percebi que trabalhar usando a visão empreendedora de forma autônoma, você tem um lucro muito maior em comparação a um salário, ao emprego. Então, isso que eu percebi nesses últimos meses, que o empreendedorismo na educação física dá dinheiro sim, ao contrário do que muita gente diz. Claro que existem estratégias, passos que devem ser seguidos justamente para você atingir aquela lucrabilidade que você deseja. Mas, obviamente, que isso demora alguns anos para você atingir, tem que seguir algumas regras bem simples. Certo, show de bola. E aí, Luciano, eu quero que tu me responda mais uma pergunta. Eu te perguntei se tu te considera um empreendedor, mas me diz, o que tu faz na tua carreira, na tua função como autônomo, para tu te considerar um empreendedor? Bom,
Primeiro de tudo, eu conheço pessoas. Precisamos conhecer pessoas. Não tem como você ir para o ramo do empreendedorismo dentro da educação física se você não conhecer pessoas. É o famoso network. O famoso network. É isso que muita gente peca na educação física, ter a sua rede de trabalho. Você precisa conhecer pessoas do âmbito social, familiar e profissional que podem te ajudar de formas diretas ou indiretas a entrar nesse devido mundo que é o empreendedorismo. Outra coisa, você tem que ter uma boa vitrine para você mostrar o seu serviço, para as pessoas se interessarem pelo seu serviço. O que eu vejo muito de profissionais reclamando da profissão é que a profissão não paga bem, que você não é valorizado. Em parte, isso não deixa de ser verdade, mas com o empreendedorismo dentro da educação física, você pode sim reverter essa desvalorização, essa falta de uma condição financeira melhor, mas como eu disse, passos precisam ser seguidos. O primeiro passo é o famoso network, que é a sua rede de trabalho, conhecer pessoas do âmbito social, familiar e também do profissional que podem te ajudar nessa intervenção, e também ter uma boa vitrine, fazer um bom marketing, fazer um gerenciamento de rede social também, uma gestão de pessoas. Tudo isso favorece a um bom empreendedorismo dentro da educação física. Pô, show de bola. Cara, assim, te ouvindo, eu fico muito feliz realmente de estar vendo que pessoas... Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Normalmente, quando se fala em professores, infelizmente, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é sala de aula ou concurso público, principalmente. E assim, tu realmente conseguiu abrir a mente, conseguiu entender que não necessariamente você que tem a sua graduação, tem a sua licenciatura, precisa ficar preso apenas a concursos públicos, presos a um colégio. Mas sim, você também pode ser um professor empreendedor. Pois uma coisa que muitas instituições de ensino superior, elas pecam, em especial na educação física, é justamente não ensinar isso. Coisa que não vão ensinar mesmo, porque os cursos de graduação servem para formar mão de obra, qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. No caso, para professor, no caso, licenciatura, e bacharelado em educação física para intervenções de treinamento. Mas se os acadêmicos já tivessem algumas disciplinas de empreendedorismo, gestão, marketing, vendas, por exemplo, se houver um dia uma mudança numa grade curricular nos cursos de educação física, obviamente que os acadêmicos já teriam essa visão no final da sua formação. Então, boa parte dessa concepção de que o professor ele só trabalha em escola já vem desde a formação dele, mas justamente porque não se tem na grade curricular disciplinas ou cursos que ensinem a você a ter uma visão mais ampla do que é a educação física propriamente dita. No caso da aula, é um dos ramos de atuação, um dos nichos de atuação do professor, do profissional de educação física. Mas existem outros ramos, intervenções de treinamento, a questão da consultoria, da avaliação física, montar o seu próprio negócio, a sua própria empresa. E é justamente aí que os profissionais que acham que educação física, o professor é só para dar aula, se enganam, porque professor de educação física, profissional de educação física não foi feito apenas para ensinar, ele foi feito também para ser empreendedor. Só que o próprio professor de educação física não sabe disso. Aí que já vai de outros profissionais para abrir a mente desse professor, que existe coisas além do que uma sala de aula. Pô, show. E aí, manos, pra você que tá ouvindo, um dos motivos de eu ter chamado justamente o Luciano pra estar gravando esse podcast com a gente, porque apesar dele ter a formação dele como pedagogo, como professor, mas também um dos principais pontos foi justamente porque eu conheço ele, a gente já conversou bastante e ele tem essa mentalidade empreendedora. E aí ficou a pergunta agora, que acabou de surgir. Tu fez algum curso, teve algum incentivo? O que tu julga, o que tu acha que fez com que tu abrisse a tua mente e pensasse como empreendedor? Pois é, primeiro de tudo, antes de eu pensar como empreendedor, eu reclamava muito da minha profissão, de quanto eu ganhava, da desvalorização. Chegou um ponto em que só o conhecimento, por exemplo, de fisiologia, anatomia, biomecânica, treinamento, as disciplinas básicas dos cursos de educação física, não eram suficientes para eu poder ganhar mais dinheiro. Claro que a competência técnica, teórica,
é importante para o profissional, sem dúvida nenhuma, mas como eu posso usar isso para comercializar, aumentar a minha demanda de clientes, falar do meu trabalho e ao mesmo tempo empreender com o conhecimento? Então, eu comecei por conta própria a estudar, pegar mentorias de professores que trabalham somente com isso. Existem profissionais de educação física, como o Rafael Miranda, o Panda Personal, o Rafael Lago, que são referências na educação física voltada para o empreendedorismo. Eles ensinam a questão de como você aumentar a sua lucratividade, a questão de aumentar a sua demanda de cliente, como vender, como se comunicar, como criar o seu network. Então, existem profissionais que estudam e que trabalham somente com a educação física voltada para o empreendedorismo. E são coisas que não vão ensinar em cursos de pós-graduação e muito menos de graduação. É uma coisa que o profissional e o acadêmico também já tem que buscar por fora. Cara, show mesmo. Principalmente eu gostei de ouvir a parte que, inclusive, é algo que eu falo bastante, de assim, a gente tem que, se quer alguma coisa, se quer ficar bom em alguma coisa, principalmente aprender com quem já faz. Exatamente. O grande erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, que eles querem, de certa forma, querer reinventar a roda. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não precisa reinventar a roda. A gente simplesmente tem que pegar a roda que já existe e colocar alguns adereços nela, modificar ela para se adaptar à nossa personalidade, ao nosso perfil. E é algo que deu para entender que tu realmente conseguiu fazer. Buscou realmente conhecer, buscou realmente aprender com outras pessoas que já faziam isso de trabalhar na área de educação física, porém voltado para o empreendedorismo. Realmente lidando e agindo como um empreendedor e não somente como professor. Exatamente. Aquela coisa. Os professores e os profissionais também meio que ficaram numa zona de conforto. Ou seja, pegando aquele emprego na escola ou na academia e se contenta com isso mesmo. Só que justamente pelo fato dele estar na zona de conforto, ele acaba reclamando da profissão, reclamando que não é valorizado, reclamando que não ganha bem, e ele pode usar essa mesma zona de conforto onde ele está para reverter isso a favor dele, justamente com a questão do empreendedorismo. Como eu disse, se o profissional trabalha numa escola ou trabalha numa academia, já pode ser a vitrine dele para criar, veja bem, criar estratégias que visam aumentar o número de clientes, mais oportunidades, só que isso depende muito do profissional e são coisas bem simples, só que coisas que não vão ser ensinadas numa graduação e nem em pós-graduação. É uma coisa que o profissional ele vai ter que buscar por fora, mas é simples. Mas no começo, quando você vai estudar essas coisas e botar em prática, é difícil, mas com a prática você acaba levando à perfeição. Show de bola! Mano, me diz outra coisa aí. O que tu acha que te diferencia dos demais professores que trabalham, que atuam nesse ramo, principalmente voltado da educação física? Pois eu não vou falar de termos de conhecimento. Por quê? Todo mundo tem o seu conhecimento. Eu não considero o meu conhecimento melhor ou pior do que ninguém. Eu tenho o meu conhecimento com base no que eu estudo e com base dentro da minha realidade. O que eu acho que me torna um pouco diferencial, um dos fatores, gerenciamento de rede social. Ou seja, eu movimento muito a minha rede social através de stories, algumas postagens de conteúdo, foto dos meus clientes, dos meus alunos treinando. Outro fator diferencial, a sua marca, a sua logo. Isso é uma coisa que o profissional de educação física ele já tem que trabalhar. As pessoas têm que ver para sua marca ou alguma coisa referente à sua marca e já imaginar a figura daquele profissional. Por exemplo, indiretamente, não foi minha intenção, eu acabei criando a minha marca com base na questão dos super-heróis, tá? E também no design e das roupas que eu uso para trabalhar, que é a marca Under Armour. Eu acabei criando a minha identidade profissional usando tanto a questão do super-herói como a questão da marca que eu gosto de usar no meu dia a dia, no meu trabalho. Então eu juntei os dois e todas as pessoas que veem alguma coisa referente a super-herói Under Armour já imaginam, o Luciano. Isso se chama marketing visual, ou seja, eu acabei, mesmo sem querer, criando a minha identidade. E é isso que o profissional ele tem que criar, a sua identidade, com base no que ele trabalha, com base no que ele gosta
com base no dia a dia dele, nas preferências dele, no conhecimento dele e ao mesmo tempo juntar tudo isso e criar a sua marca. Isso é muito difícil. Às vezes demora anos para você perceber, para você criar a sua identidade. E passar isso para uma logo é um pouco complicado, mas não é difícil. Show de bola, Luciano. E assim, algo que tu falou que eu achei muito legal é justamente isso, que não somente na tua área de educação física, mas sim qualquer pessoa que quer buscar empreender, qualquer pessoa que quer buscar montar um negócio, é justamente estar fazendo isso que ele falou. Você não deve simplesmente, por exemplo, eu vou criar aqui uma panificadora, e aí eu vou lá, vou criar a marca dela com o nome Panificadora do José. Meu amigo, panificadoras do José, se você for fazer uma busca no Google, deve existir mais de quase 1 milhão de panificadoras com esse mesmo nome. Você tem que realmente criar uma marca, criar uma identidade que se diferencie. E não somente se diferenciar, mas sim tentar associar coisas que já existem. O exemplo do Luciano, que ele associou a ideia de super-heróis com a educação física. É algo muito legal que quando a pessoa vê algum super-herói, alguma coisa, a primeira coisa que lembra é da marca do Luciano, porque ele conseguiu criar essa identidade de associar uma coisa que já existe com a marca dele. E é justamente isso que você tem que tentar fazer, é pegar alguma coisa do cotidiano, de preferência alguma coisa famosa, e tentar associar a sua marca. E assim, não precisa ser algo que tenha relação direta. Existe, inclusive, uma churrascaria que eu sigo o perfil deles, eles não são daqui, mas o que eles fazem? A logo da churrascaria, toda a identidade visual que foi criada, foi desenvolvida, foi voltada para o tempo medieval. Então, qualquer propaganda que eles fazem, eles não simplesmente vendem carne, mas sim eles vendem um ambiente onde você se sente realmente... Eles vendem a identidade, a sua essência, né? Que no caso é a questão medieval na churrascaria, correto? Exatamente, perfeito. Eles vendem justamente um conjunto de fatores, eles vendem um ambiente todo voltado para a era medieval. Ou seja, quando você pensa em comer carne, você simplesmente não vai naquela churrascaria comer carne. Você vai justamente ter uma experiência diferente, ter um conjunto de fatores que te atrai muito mais. Pois é, com relação à minha marca, que é a questão do super-herói, a essência da minha marca, por mais que eles sejam fictícios, existem elementos das histórias fictícias que fazem parte do nosso dia a dia. Os super-heróis, eles não são só heróis quando eles estão lutando, salvando o mundo nas suas batalhas. Eles são também humanos. Então eles passam por problemas financeiros, eles têm que trabalhar, têm que pagar a conta, têm que estudar, passam por problemas de relacionamento, como todo ser humano normal no mundo real. Então isso é real. Então a ideia da minha marca é justamente pegar esses elementos dos super-heróis, só que a essência é o lado humano deles e passar para o dia a dia na questão do treinamento. Despertar o herói interior. Cada ser humano ele é o herói da sua própria história. Todos nós lutamos com algum tipo de vilão, algum tipo de inimigo no nosso dia a dia. Pode ser problema no trabalho, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser 1 milhão de coisas. Nós temos nas nossas próprias batalhas. Então é isso que eu tento passar com a minha logo. Pô, show. Acho que não poderia descrever de melhor forma como tu acabou de descrever. Então, manos, se vocês não entenderam, se vocês falhou o celular, deixaram de lado e não ouviram o que ele falou, eu peço... Aperte o pause, volte novamente esse trecho e ouça novamente, que para você que quer empreender, para você que quer construir uma marca, o que ele disse é muito importante mesmo. E aí, manos, mudando um pouquinho de assunto, porém trazendo um tema que de certa forma é até mesmo um pouco polêmico, existe algo dentro do mundo dos professores, eu falo isso porque eu já fui eu já trabalhei nesse ramo, que é de certa forma, e não somente no mundo dos professores, mas assim em várias profissões, no meio da população brasileira no geral, que existir um certo preconceito com quem quer ganhar dinheiro. E aí, Luciano, eu quero te fazer essa pergunta. Pra ti, tu acha que existe mesmo esse certo preconceito que os professores têm em relação a quem quer ganhar dinheiro? Pois falar sobre ganhar dinheiro, em especial na educação física, é que nem falar de sexo na escola. É uma coisa que ainda existe um certo preconceito, um certo tabu, mas eu falo com naturalidade.
Eu vou falar, voltando ao assunto da questão da formação, para eu poder responder a minha pergunta. As instituições de ensino ensinam os alunos, e alguns professores ensinam os seus acadêmicos, seus estagiários a ser um bom profissional. Sobre a questão de conhecimento de fisiologia, anatomia, prescrição, intervenção humana. Beleza, tá correto? Tá. Mas uma coisa que deve ser colocada você também tem que ensinar a nova geração de profissionais de educação física e também a geração atual de profissionais de educação física a ganhar dinheiro. Eu não vejo problema nenhum em um profissional de educação física ser ambicioso e ganhar dinheiro. Até porque, se você não ganha dinheiro, você não consegue comprar o que você quer, você não consegue financiar os seus estudos, você não consegue viajar, você não consegue fazer as coisas que você gosta. Então, pensando por esse lado, eu não vejo problema em um profissional de educação física, a educação física de modo geral, a nova geração de profissionais de educação física, aprender a ganhar dinheiro. E isso não vai ser ensinado nos cursos de graduação nem de pós-graduação. E aí, Luciano, algo que tu falou aqui que me chamou a atenção, que eu julgo que é um grande erro que as pessoas cometem, que é, na verdade, confundir duas coisas. Confundir ambição com ganância. Eu vejo da seguinte forma: a pessoa que é ambiciosa, ela simplesmente quer chegar a alguma coisa, ela quer conquistar alguma coisa. Isso é você ter ambição, é você querer fazer alguma coisa. Isso é você querer alguma coisa para si, é você querer conquistar alguma coisa. Porém, existe uma linha muito tênue que vai separar a ambição da ganância. A partir do momento que você muda da ambição para a ganância, você passa a deixar de lado os seus valores, você passa a perder a sua ética, e aí sim, que esse que é o ponto que as pessoas confundem, porque elas acham que por existirem algumas pessoas que são gananciosas, ou seja, que ultrapassam a linha da ética, ultrapassam a linha do correto, elas acham que por existirem pessoas assim, elas acham que todo mundo que tem ambição também é ganancioso. Mas algo que eu julgo que é muito errado, porque assim, você ter ambição de conquistar alguma coisa é muito diferente de você ser ganancioso, porque você pode sim conquistar as suas coisas, querer correr atrás dos seus objetivos sem ser ganancioso, ou seja, sem ultrapassar essa linha de fazer o errado, ultrapassar a linha da ética, que isso realmente é errado, isso não é correto. Pois é, a gente vive numa época em que a educação física ela tá ficando unificada, mas ao mesmo tempo ela tá desunida, tá? E é uma coisa que alguns profissionais, no nosso dia a dia, na prática, eles estão tentando mudar. Como tu falou, a questão da ambição, da ganância, não tem problema nenhum profissional de educação física, o acadêmico de educação física, ele ser ganancioso, ambicioso. Mas não ao ponto de passar por cima dos seus valores morais, dos seus valores éticos, de passar por cima de outras pessoas para atingir aquele objetivo. Isso é errado. Por exemplo, eu sou muito ambicioso, tanto na questão acadêmica, na questão profissional, mas isso me faz ser humilde também para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação do que eu. Quando eu era acadêmico, quando eu comecei a ser profissional formado. Então, eu não vejo problema em um profissional de educação física ele ser ambicioso, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, mas desde que ele não passe por cima dos seus valores, que ele não passe por cima da pessoa que ele é e muito menos por cima de outros profissionais que estão buscando a sua própria ambição. Ganhar dinheiro é ótimo, não é errado, mas a pessoa tem que ser humilde e ser um bom ser humano, apesar de tudo, não ser gananciosa e continuar trabalhando, estudando, tentando ganhar dinheiro, ganhando dinheiro e também ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro da mesma profissão. Isso vai gerar o quê? A admiração. Quanto mais admiração, mais a educação física melhora. Todo mundo sai ganhando, todo mundo fica unido, melhor para todo mundo. Perfeito, não poderia descrever da melhor forma. E aí, Luciano, eu tenho uma curiosidade aqui. Se tu hoje não fosse professor, o que tu seria? Tu teve alguma ambição no passado? Alguma ideia do que queria ser? Algo que você seria se não fosse professor? Olha, pra ser bem sincero, eu não saberia o que eu faria da minha vida se eu não fosse professor, no caso profissional de educação física e pedagogo. Mas, assim, como eu não tinha maturidade na época, quando eu estudava ensino fundamental e médio, antes de prestar vestibular,
eu não saberia o que eu faria. Minha mãe, Dona Marli, ela ficava muito em cima de mim, que eu era muito preguiçoso para estudar, tá? Aí depois que eu terminei o ensino médio, eu ingressei no curso de pedagogia e depois cursei educação física, que eu fui verificar que eu gostava de ensinar, eu gostava de ser professor e gostava de trabalhar com treinamento. Só que eu fui descobrindo isso com base em experiências, em vivências. Isso é uma coisa que também o acadêmico e o profissional de educação física, na verdade para qualquer área, já tem que começar a perceber. Se você faz um curso de graduação, se você não sabe o que vai fazer, então experimente vivências. É na vivência que você descobre para o que você é apto, para o que você não é apto, para o que você gosta e para o que você não gosta. Aí, a partir disso, você vai ter um direcionamento melhor do que você vai ser e do que você vai fazer no futuro. Justamente a importância, sabe do quê? Do estágio supervisionado. Conheço muito profissional de educação física que não fez estágio, não teve uma experiência em educação física, se formou, se especializou e tentou ir para a área do empreendedorismo e falhou perfeitamente. Porque não teve experiência, não teve uma boa vitrine, não mostrou serviço, tentou fazer isso, depois que se formou, infelizmente quebrou a cara. Então, para você acadêmico de educação física, você que é profissional de educação física, está escutando esse podcast, lembre, você faz o seu nome no mercado, você descobre o que você vai ser, o que você vai fazer no estágio supervisionado. Você não pode pular essa etapa. Pulou essa etapa, sinto muito, você vai ser um profissional que vai falhar miseravelmente na profissão, infelizmente, e também no empreendedorismo. Show! Cara, e tu falou isso aí, eu lembrei inclusive da minha história, aconteceu muito isso aí comigo, até hoje, atualmente, sempre eu estou nessa fase de aprendizado, mas principalmente graças à vivência, graças à experiência. Eu, até a época que eu entrei na universidade, vou ser sincero, até a época de todo o meu curso que eu cursei, eu sempre tive muita dúvida se eu realmente iria querer fazer aquilo. Acabou que eu me formei, eu achava que eu queria fazer aquilo, ser professor. A minha formação é em Ciências Naturais e Biologia, eu achei que eu queria trabalhar com isso, porém, quando eu me formei, que eu realmente fui tentar ingressar no mercado de trabalho, que eu fui realmente tentar atuar, eu fui descobrir que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu não segui com aquilo porque eu vi que não era o que eu queria. E depois disso eu comecei a tentar algumas coisas, a fazer algumas coisas, até hoje, até o momento que eu de fato conheci o mundo do empreendedorismo, eu consegui estudar bastante e até que eu consegui realmente colocar em prática tudo aquilo que eu havia aprendido, que é justamente o que eu estou fazendo hoje, que eu costumo dizer que eu aprendo a cada dia e hoje eu me vejo realmente querendo fazer, que é o que eu quero e é o que eu estou fazendo, que é empreender. Pois é, parceiro, é aquela questão. Às vezes, quando a gente ingressa numa instituição de nível superior, a gente já logo pensa, eu quero ganhar dinheiro. Perfeito. Mas lembre que as instituições de ensino superior formam você tecnicamente, didaticamente, para ser uma mão de obra, certo? Mas se você vai ser uma mão de obra, isso você não sabe. Primeiro você tem que analisar a sua realidade, a demanda para a sua profissão, verificar se existe, por exemplo, concurso público para aquilo, verificar se existem pessoas que podem pagar por aquilo. Então você tem que analisar 1 milhão de coisas antes de você ingressar numa instituição de ensino superior. Você não tem que fazer somente porque você gosta, você tem que analisar o outro lado da moeda. Então, quando você for fazer um curso de nível superior, não faça apenas porque você gosta. Você também tem que ter essa visão empreendedora. Verificar a questão da realidade, verificar se existem pessoas que vão pagar você por isso, se existe mais opções dentro daquele curso de nível superior em que você pode agir de forma empreendedora. Então, você tem que analisar criteriosamente tudo que você for fazer na hora que você for escolher uma instituição para fazer um curso de nível superior. E não fazer apenas, eu quero isso, eu gosto disso, ou a minha pontuação está baixa, eu vou escolher isso e pronto, vai ser isso que eu vou fazer pelo resto da vida. Existe a possibilidade de você escolher um curso de forma avulsa e ter sucesso, mas assim como existe a possibilidade de você escolher um curso que você gosta, que você vai ter sucesso e não ter o sucesso lá na frente. Então, você tem que ter muito cuidado nisso. Show! Luciano,
assim, eu tô muito feliz realmente de estar gravando esse podcast. Assim, eu costumo dizer que eu aprendo muito em cada podcast, porque além de eu estar compartilhando o que eu sei, eu absorvo muito do que as pessoas com quem eu estou gravando estão compartilhando também, porque assim, eu vejo que cada um sabe uma coisa diferente, cada um aprendeu, viveu alguma coisa diferente, e se cada um compartilhar, chega num consenso, cada um agrega um pouquinho dali, e a gente aprende em conjunto. E aí, Luciano, uma última coisa que eu quero que você fale para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando esse podcast. Eu quero que você dê uma dica. Quero que você, claro, você já compartilhou várias coisas, já disse várias coisas que as pessoas podem estar aplicando na sua carreira, mas eu quero que você diga, em resumo, algumas dicas para quem quer se tornar personal trainer, para quem quer trabalhar nesse ramo, o que eles podem fazer, como eles podem começar, o que eles devem de fato fazer para conquistar mais alunos, para começar a ganhar realmente dinheiro. Pois é. Para quem for trabalhar com personal trainer, você que está escutando esse podcast, tanto o acadêmico de educação física quanto o profissional de educação física, se vocês forem ingressar no mercado de personal trainer, primeiro de tudo, você tem que ter o conhecimento técnico, a competência técnica, conhecimentos de anatomia, fisiologia, prescrição de treinamento, conhecimentos de modo geral. Segunda etapa, estágio supervisionado. Você tem que vivenciar o máximo possível a educação física. Não necessariamente precisa ser treinamento. Pode ser dança, pode ser hidroginástica, pode ser musculação, pode ser qualquer coisa. Mas profissional e acadêmico. Você precisa vivenciar experiências na educação física desde cedo, imediatamente. Terceira dica, terceira etapa, né? Você tem que ter uma boa vitrine. Uma boa vitrine, ou seja, um lugar onde você possa mostrar o seu conhecimento, mostrar o seu trabalho. Você precisa mostrar para as pessoas o seu trabalho e fazer com que elas saibam que você existe, tá? Essa é a terceira etapa, você tem que ter uma boa vitrine. Quarta etapa, você vai ter que direcionar a sua atuação e o seu conhecimento para uma coisa mais específica. Por exemplo, eu trabalho com treinamento para quem quer ganhar massa muscular, quem quer emagrecer e condicionamento físico. Ou seja, eu estou me especializando em treinamento esportivo que engloba emagrecimento, hipertrofia e condicionamento. Ou seja, boa parte do meu público é para quem quer ganhar massa muscular, emagrecimento ou hipertrofia. Emagrecimento, massa muscular, ou condicionamento. Então eu vou direcionar o meu estudo e a minha atuação para isso, porque tem pessoas que pagam para isso, tem uma demanda para isso. Quinta etapa, fazer o que muita gente tem preconceito de fazer, marketing, usar a rede social para divulgar o seu trabalho. Gente, por mais que você estude, desculpa a palavra, seja foda no que você faz, as pessoas precisam saber que você é bom naquilo que você faz, independente se é musculação voltada para alto rendimento, se é musculação terapêutica, se é dança, você precisa pegar o seu estudo direcionado e fazer um marketing em cima disso para atrair mais pessoas para aquele estudo direcionado que você está direcionando o seu trabalho. Por exemplo, se você trabalha apenas com emagrecimento, você vai fazer um marketing apenas para quem quer emagrecimento. Ou seja, você vai atrair mais pessoas que querem emagrecer para o seu trabalho. É bem simples, gente. Não é muito complicado, só que isso demanda alguns anos e um pouco de dedicação. Ocorre altos e baixos. Então, gente, qualificação, estudo constante, estágio supervisionado, tá? Estudo direcionado, boa vitrine e o marketing. O marketing, lembre, a propaganda é a alma do negócio. É um certo clichê, mas que funciona e é verdade realmente. Exatamente. Não basta ser bom. As pessoas precisam saber que você é bom. E vamos parar com esse preconceito de quem faz marketing. Porque eu conheço colegas da educação física que têm um certo preconceito com relação ao marketing. Que é boçal, que o cara é pra frente, que ele não tem humildade. Gente, isso é uma coisa que já tem que ser quebrada, tá? Se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que passar por cima desse preconceito, dessa visão de alguns colegas
e começar a fazer isso. Não adianta você ser bom e as pessoas não souberem que você é bom. Eu conheço muitos profissionais de educação física em Abaetetuba que são bons, mas ninguém sabe que existe, infelizmente. Mas por quê? A própria pessoa acaba ficando, como é que eu posso dizer, desconhecida, achando que apenas estudar e trabalhar é suficiente, mas existem outros mecanismos que devem ser feitos no processo. Cara, eu acho que com tudo que a gente já ouviu, a gente pode terminar por aqui. Assim, você que... Show de bola. Você que ouviu esse podcast, se teve alguma coisa que você não entendeu, ficou com dúvida, pause ele, volte para o começo e ouça novamente. Eu costumo dizer que você só consegue realmente aprender as coisas com a prática, com a repetição. E assim, muitas das coisas que a gente falou aqui é algo que o Luciano aplica na vida dele, é algo que eu aplico realmente na minha vida, e você tem que ter justamente essa noção que se você quer ser bom em alguma coisa, não basta simplesmente você estudar. Você tem que, mais do que nunca, colocar em prática. Você tem que fazer, você tem que vivenciar aquilo. Beleza, mano? E aí, Luciano, se as pessoas quiserem te achar, quiserem falar contigo, mandar mensagem, te procurar realmente conhecer mais o teu trabalho, como elas podem te encontrar? Pois eu tô passando por uma mudança agora na minha vida profissional, né? Que como eu vou seguir por o ramo apenas do empreendedorismo como personal e consultor, eu tô abandonando o meu trabalho como professor de atendimento convencional no salão da Academia Playfit. No dia 30 de dezembro será meu último dia como professor de salão. Então, eu vou trabalhar exclusivamente apenas com personal trainer, consultoria online e avaliação física domiciliar. Ou seja, tu tá largando a segurança, largando a carteira assinada para se jogar nesse mundo do empreendedorismo de cabeça mesmo. Exatamente. Ou seja, trabalhar como personal, consultoria é matar um leão por dia, mas eu estou disposto a pagar o preço justamente para ter o resultado que eu espero. Mas não tem como a gente ter sucesso se a gente não arriscar. Então, para quem quiser me encontrar, tanto para questão de orientação acadêmica, para trabalhos de consultoria online, treinamento personalizado ou até mesmo avaliação física domiciliar, no caso para contato, quem quiser falar diretamente comigo, pode entrar pelo zap 91 98294 7839 e pelas minhas redes sociais. O endereço do meu Instagram é luciano_rodrigues.25, tá? E Luciano Rodrigues pelo Facebook. Certo. Você que ficou com dúvida alguma coisa, na descrição desse podcast eu vou deixar lá tudinho os contatos dele, o @ do Instagram, do Facebook, o telefone de contato, quem quiser falar com ele. E assim, é muito importante, galera, porque ele está realizando, além de realizar o trabalho dele presencialmente, mas também ele pode estar dando algumas consultorias, fazer algum treinamento online mesmo. Então pode entrar em contato tanto no Instagram dele, no WhatsApp, para você que quer estar conhecendo um pouquinho do trabalho dele, dos serviços dele. Você pode estar acompanhando o Instagram, que ele posta bastante coisas lá, beleza, mano? E aí também, só reforçando, para você que ainda não me segue nas redes sociais, basta digitar lá o @JoãoNerijota. Você digitando aí pode me encontrar tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu utilizo o LinkedIn e o caralho é 4. Isso aí. Desculpa o palavrão, mas é isso aí. Em todas as minhas redes sociais, basta digitar lá o @JoãoNerijota que você vai estar me encontrando. Beleza, mano? Beleza. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, espero ter lhe agregado de alguma forma. Se você acha também que esse episódio vai ajudar algum amigo seu, algum parente ou algum conhecido, não esqueça de estar compartilhando ele, beleza, mano? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!